Nelson Falcão Rodrigues nasceu em Recife no dia 23 de agosto de 1912 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 21 de dezembro de 1980. Foi um teatrólogo, jornalista, romancista, folhetinista e cronista de costumes e do futebol brasileiro, e tido como o mais influente dramaturgo do Brasil. Nascido no Recife, em Pernambuco, mudou-se em 1916 para a cidade do Rio de Janeiro. Quando maior, trabalhou no jornal Amanhã, de propriedade de seu pai, Mário Rodrigues. Foi repórter policial durante longos anos, de onde acumulou uma vasta experiência para escrever suas peças a respeito da sociedade. Sua primeira peça foi A Mulher Sem Pecado, que lhe deu os primeiros sinais de prestígio dentro do cenário teatral. O seu sucesso veio com Vestido de Noiva, que trazia em matéria de teatro uma renovação nunca vista aos palcos brasileiros. A consagração seguiria com vários outros sucessos, transformando-no no maior dramaturgo brasileiro do século XX. Apesar de suas obras terem sido, quando lançadas, taxadas por críticos como obscenas, imorais e vulgares, em 1962 começou a escrever crônicas esportivas, deixando transparecer toda a sua paixão por futebol. O movimento literário em que Nelson pertenceu foi o modernismo, da geração de 45. Outros que fizeram também parte desse movimento literário foram Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Quanto ao seu estilo, o escritor apostava na linguagem coloquial para escrever suas peças e crônicas. Retratava, assim, a realidade de forma clara e sem eufemismos. O erotismo também era muito presente em seus textos, o que causou muita polêmica e censura. Entre as principais obras estão Anjo Negro, Vestido de Noiva, Álbum de Família e O Beijo no Asfalto. Algumas curiosidades sobre ele. Nelson Rodrigues é natural do Recife, Pernambuco. Ele teve ao todo 13 irmãos. Seu pai Mário Rodrigues veio para o Rio de Janeiro quando o escritor tinha 3 anos. A família ficou para trás esperando o retorno do patriarca quando este tivesse condições de sustentá-los na cidade. Várias de suas obras teatrais foram adaptadas para o cinema, como essas obras citadas a seguir: Somos Dois, Meu Destino é Pecar, Boca de Ouro, Asfalto Selvagem, A Falecida, O Beijo, e entre outras muitas obras. Agora nós vamos falar sobre o nosso segundo autor. Seu nome é Alfredo de Freitas Dias Gomes, mais conhecido pelo seu sobrenome, Dias Gomes. Nasceu em Salvador no dia 19 de outubro de 1922 e faleceu em São Paulo no dia 18 de maio de 1999. Ele foi um romancista, um dramaturgo, um autor de telenovelas e membro da Academia Brasileira de Letras. Também conhecido pelo seu casamento com a também escritora Janete Emmer. Dias Gomes ficou conhecido em todo o país pelo trabalho na dramaturgia. O autor começou a carreira no teatro, mas suas histórias ficaram populares também no rádio, no cinema e na televisão. Os maiores sucessos foram O Pagador de Promessas, Roque Santeiro e O Bem Amado, sua primeira novela em cores no Brasil. Foi casado com a também popular escritora Janete Claire, autora de importantes novelas brasileiras, como O Astro, Irmãos Coragem e Pecado Capital. Sua esposa morreu de câncer enquanto em uma de suas novelas ainda estava no ar. Foi Glória Pérez, a colaboradora da autora, que terminou a história com a ajuda de Dias Gomes. O movimento literário em que pertenceu foi semelhante ao de Graciliano Ramos, onde o autor preza por uma linguagem que abrange bastante o regionalismo para dar mais veracidade à fala dos personagens, deixando a oralidade presente nos textos. É possível ainda perceber um retrato da realidade brasileira nas obras de Gomes. A sua obra O Pagador de Promessas, em 1959, é a primeira peça, encenada depois de um longo tempo de longe dos palcos. A história virou filme, o sucesso valeu uma indicação ao Oscar e a vitória em Cannes.
Nelson Rodrigues e Dias Gomes fazem parte do movimento literário do modernismo. Nelson fez parte da geração de 45. Era um ótimo escritor e apostava em uma linguagem coloquial com erotismo muito presente em seus textos. Já Dias Gomes escrevia na maioria das vezes sobre crítica social. A linguagem usada pelo autor era cheia de regionalismo e é possível perceber uma semelhança com a realidade brasileira em suas obras, sempre bem-humoradas. O modernismo é uma escola literária que surgiu no início do século XX, após o pré-modernismo, em um momento conturbado. Esse movimento literário representa a ruptura com os padrões e a inovação. Em Portugal, seu marco inicial deu-se em 1915, com a publicação da revista Orfeu. No Brasil, este movimento possui como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922 na cidade de São Paulo, devido ao centenário da independência. Esse movimento ocorreu entre as duas grandes guerras mundiais. Era um período agitado de diferenciações de ideias em que as pessoas desejavam lutar pelo seu país. Porém, em contrapartida, aconteciam crises políticas, tornando o período mais tenso. Resumo da peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. A peça é constituída de 3 planos: o plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória. O plano da realidade é o que dá início à peça, onde o acidente de carro é seguido por repórteres que comunicam o atropelamento de uma mulher. Essa mulher é identificada como Alaide Moreira, de 25 anos, casada com Pedro Moreira. Ela foi levada ao hospital e ainda na mesa de cirurgia ela começou a delirar, onde o espectador passa aos planos da memória e da alucinação. Por fim, os médicos anunciam a morte da jovem. O plano de alucinação tem com que todos os desejos de Alaide se libertam. As cenas de delírio somam-se às lembranças que ela teve, vividas pela personagem. Divagando, Alaide procura Madame Clécia, que foi uma prostituta que morreu no século passado, que foi assassinada por um amante adolescente. Na representação da memória, Alaide tinha um diário, encontrado no sótão da casa em que vivera antes de casar. O casamento sem grandes aventuras e o cotidiano banal haviam transformado Alaide em uma marionete, o que a faz projetar seus impulsos e seus desejos na figura da prostituta Clécia. No plano da memória, Alaide concentra o esforço ordenador da memória na reconstituição das cenas do casamento. Uma verdade que surge em sua mente é que ela roubou o Pedro da irmã Lúcia. É da consciência culpada da protagonista que surge a imagem da mulher de véu, que depois se vê que era a própria Lúcia. A peça se dirige para o desfecho, no qual Lúcia acaba se casando com Pedro. É Alaide que entrega o buquê à noiva, acompanhada da Madame Clécia. A peça se encerra com apenas uma luz sobre o túmulo de Alaide. A obra de Nelson Rodrigues ela vai aos palcos em 1943, sob a direção de Ziembienski, marcando a renovação do teatro brasileiro ao se revoltar para a realidade de cunho psicológico. A peça causou polêmica na época e ainda hoje é considerada forte em sua linguagem e no tratamento do tema, transplantando para o palco a profunda angústia do autor que contamina os atores e os espectadores. Agora passando para Dias Gomes, com o livro Roque Santeiro. Roque Santeiro é uma das principais obras de Dias Gomes. Ela já foi novela da Globo, já foi peça de teatro nos Estados Unidos e já foi proibida pela censura na época da ditadura. Para essa obra ser liberada ao público foi extremamente difícil. Dias Gomes ele critica a sociedade hipócrita e interesseira, além de criticar fortemente o exército, coisa que para os militares era inaceitável. A história se passa em Asa Branca, uma cidadezinha do interior que, segundo os próprios moradores, é o fim do mundo. Em Asa Branca temos alguns personagens principais. Tem um padre, respeitado e hipócrita, a viúva Porcina, uma viúva sem marido, interesseira e vivida. Deputado Malta, ganancioso, espertalhão, tem um caso com Porcina, é o manda-chuva da cidade. Tem Matilde, dona do cabaré da cidade, e tem o prefeito, que não manda em nada. Bem, falando da história, a cidade inteira vive sob a crença de que o cabo Roque, entre aspas, morto, na guerra era seu verdadeiro herói, aquele que deu a vida pela pátria. Com isso, há na cidade um verdadeiro turismo às custas do cabo.
Os mais beneficiados são o deputado Malta e a viúva Porcina, viúva do cabo Roque. No entanto, quando este chega à cidade, e tanto o deputado quanto a viúva descobrem que ele, além de estar vivo, não é o herói que pensavam, a história se dá uma reviravolta tremenda. Roque Santeiro é um dos intuitos do autor mostrar que os verdadeiros heróis são as pessoas. O comentário crítico feito da obra de Nelson Rodrigues, Vestido de Noiva, era que ele nunca deixava a hipocrisia social de lado, aonde o uso teatral era utilizado como uma ferramenta para denunciar, mostrar uma face sombria e desumana da sociedade carioca, feita no período do século XX. Já a característica da obra dele era apresentar 3 pontos. O primeiro era um plano de realidade. Já o segundo era um plano de alucinação. E o terceiro era um plano de memória. O comentário crítico feito da obra de Dias Gomes, Roque Santeiro, mostra uma parte real contra uma parte ideal. Onde o conceito real, Roque é um covarde que foge da guerra, e a forma idealista, Roque é um herói que deu a sua própria vida pelo país. Então, ele relata uma obra que o brasileiro cria uma figura maravilhosa, mas para isso expõe carência das pessoas ao crerem em um humano perfeito. A característica dessa obra é mostrada em contestar e de criar socialmente como a denúncias dos males que afligem a sociedade, como o uso de poder, perseguições e o tema para defender o princípio de liberdade ampla que levou à censura de alguns de seus trabalhos, mais conhecidos como Roque Santeiro, falado